Efésios 5, 3-7. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos entender. Efésios 5, 3-7. Mas a fornicação. Existem dois tipos de fornicação: o ato de ter relações sexuais fora do casamento e o ato de se envolver ou participar de coisas mundanas e pecaminosas, visto que é uma interação com aquilo que é profano e contrário à santa vontade de Deus, caracterizando uma fornicação espiritual. Se você é casado e comete fornicação, isso é um adultério. Se você deve ser a noiva de Cristo, e ela deve ser casta e imaculada, ou seja, uma virgem que não foi tocada, pura e sem manchas, mas se envolve com pecado, ela comete fornicação e adultério espirituais. Ou você é só de um, ou você é infiel e indigno. Esta virgem em questão é reprovável. Ela não vai ser noiva de Cristo, coisa nenhuma. E toda impureza, qual parte de toda não é 100%? Impureza é qualquer tipo de pecado. Não existem pecados puros. Todo pecado é impuro e imoral. Ou avareza. Avareza não é apenas o apego excessivo ao bem material e o egoísmo, mas também é a cobiça, é o desejo de ter, é o descontentamento com o que se tem. Deus falou em 1 Timóteo 6,8 que, com comida e roupa, devemos estar satisfeitos. Ouça a Deus. Nem ainda se nomeiem entre vós. Exatamente. Se algo não deve sequer se nomear entre as pessoas, é porque esse algo não é cometido por elas, em nenhuma hipótese, como convém a santos. E por que não é cometido? Porque elas são santas e não existe pecado dentro da palavra santidade, mas pureza e luz. Não há escuridão dentro da luz. Ou você é santo ou você é pecador. Ou você é a nova criatura ou é a antiga criatura. Nem imundícia. A imundícia é o resultado da impureza, e a impureza é a característica de todo pecado. Nem conversas tolas. Você não pode agir como carnal, se é espiritual. Não pode agir conforme o mundo, se não é mais do mundo. Nem chocarrices. Chocarrice é um comportamento desrespeitoso, desonrado e maldoso uns para com os outros. Isso não pode existir no corpo de Cristo, que não convém. Exatamente, não convém. É inaceitável. Mas antes, ações de graças. Ações de graças são atitudes genuínas que expressam a sua gratidão pelo que Deus fez por você. É amar o próximo como a si mesmo, usar da sua abundância para ajudar o necessitado, e tudo isso com sinceridade e bom grado. Em 1 Samuel 15, 22, Deus falou que a obediência supera qualquer tipo de oferta ou sacrifício, então o obedeça. Porque bem sabeis isto, que qual parte de nenhum possui algum número? Nenhum significa 10, 5, 1 ou 0. Nenhum é nenhum. Devasso. Devasso é uma pessoa leviana, libertina, perversa ou corrupta. Se você não consegue parar de pecar, você é um devasso espiritual. Olha, se isso está te ofendendo, é a palavra de Deus que está te ofendendo. Não tenho culpa se o seu pastor é cego ou lobo e não trabalha em prol da verdade. Eu não vim aqui para agradar ninguém, só vim para falar a verdade, que salva. Ou pessoa impura. Novamente, impureza é qualquer tipo de pecado. Não há pecado puro. Ou homem avarento, o qual é idólatra. Sim, a avareza e a cobiça são idolatrias. São coisas que são contrárias à vontade de Deus, que você coloca acima da vontade de Deus.
e com isso comete idolatria. Porque um santo não faz isso, porque ele coloca Deus acima de todas as coisas. Já uma pessoa carnal coloca Deus em segundo plano, a fim de satisfazer a sua carne. Tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Exatamente, nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Deus. O que você acha ou pensa, não importa. O que importa é o que Deus falou. Então, se você não consegue parar de pecar, que tal confiar em Jesus, que garantiu que te libertaria do pecado e te impediria de cair, conforme João 8,36 e Judas 1,24? Ou você quer ir para o inferno? Ninguém vos engane com palavras vãs. Quem é que te engana com palavras vãs, dizendo que vamos morrer sendo pecadores, senão os falsos pastores e pregadores das falsas igrejas de hoje? Não são eles que dizem que pecam todo dia e que não é possível não pecar? Você vai continuar dando ouvidos a palavras vãs de homens cegos que deveriam ser seguidores da Bíblia, mas a negam em suas pregações e atitudes. Eles são apenas fariseus, e a característica diabólica de um fariseu, conforme Jesus disse em Lucas 12:1, é a hipocrisia. Fala, mas não faz. Prega, mas não vive. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre quem vem a ira de Deus? Sobre os desobedientes ao Evangelho. Você é um deles? Em 2 aos Tessalonicenses 1:8-9, Deus falou que as pessoas que não o conhecem, e quem não o conhece não consegue parar de pecar, pois não conhece nem recebe as palavras dele, quando ele disse que as libertaria do pecado se crescem. E que não obedecem ao Evangelho serão punidas com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Portanto, não sejais participantes com eles. Exatamente. Se você é filho da luz, não pode ser amigo dos filhos das trevas. Isso não se refere apenas a não praticar o pecado que eles praticam. Não é só não se sentar para ficar bêbado com eles ou sair para baladinha com eles, mas é não ter amizade e relação nenhuma com eles, a não ser a de transmitir a verdade do Evangelho para eles, e se eles não a receberem, diga adeus e corta fora. Deus falou, em Tiago 4:4, que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, e que isso é um adultério espiritual. Se você não é amigo de um estuprador, nem de um serial killer, e eles vão para o mesmo inferno que um mentiroso ou qualquer tipo de pecador, por que você é amigo do mentiroso ou de outro pecador? Pecado é pecado, e pecador é pecador. Além de claramente desobedecer a uma ordem direta de Deus, você se torna inimigo dele, ao ser amigo daqueles que são seus inimigos. Se você é amigo do inimigo de Deus, você é inimigo de Deus. É isso que você quer? Você quer receber o pagamento que Deus vai despejar sobre a cabeça dos inimigos dele? Efésios 5:8-11. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenhais amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Vamos entender. Efésios 5:8-11. Porque noutro tempo é o tempo presente ou o tempo passado. Éreis trevas. Se você era trevas, você não é mais. Isso serve apenas para as pessoas que foram libertas do pecado, do poder do diabo, das trevas e da obediência aos desejos impuros da carne. Se você ainda obedece o pecado, você ainda é trevas e precisa correr para Jesus. Em Romanos 6,16, Deus diz que aquele a quem você obedece é o seu mestre, e você é servo dele. Se você obedece ao pecado, isso é para a morte espiritual, o lago de fogo. Se você obedece à sã doutrina, que é contrária ao pecado, você a obedece para a justiça, que te faz herdar a vida eterna. É um ou outro. Em Mateus 12:33, Jesus manda fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau.
Ou você é 100% santo ou é 100% pecador. Mas agora sois luz no Senhor. Exatamente. Ou você é trevas ou você é luz. Deus não habita num templo sujo, e se você é o templo de Deus, você é santo. Eis a pergunta: Jesus te santificou? Jesus te libertou do pecado? Andai como filhos da luz. Se você é filho da luz, você anda conforme os filhos da luz. Em Gálatas 5:16-17, Deus nos diz que se andarmos no Espírito, jamais vamos satisfazer os desejos da carne, pois os desejos do Espírito são opostos aos da carne, de modo que se andarmos nele, nem sequer conseguiremos pecar. Aliás, isso é o que Deus disse em 1 João 3:9, que aquele que é nascido de Deus, além de não cometer pecado, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade, na bondade não há maldade, e justiça, na justiça não há injustiça, e verdade, na verdade não há mentira. Em 1 João 1:6, Deus diz que se falarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, ou seja, em pecado, somos mentirosos, porque não há treva alguma em Deus, aprovando o que é aceitável ao Senhor. O que é aceitável ao Senhor senão a vontade dele? E não tenhais amizade com as obras infrutíferas das trevas. As obras infrutíferas das trevas são o pecado, pois nada que provém das trevas é luz, nem pureza, nem piedade. Então, você não pode ter nada a ver com o pecado, nem com aqueles que cometem pecado. Mas antes, reprovai-as. Como você reprova um ladrão, se sai para comer com ele? Como você reprova um assassino, se joga dominó com ele? Como você reprova um mentiroso, se almoça com ele? Como você reprova um adúltero, se fica de conversinha com ele e até mesmo o tem nos seus contatos? Se você reprova as obras de uma pessoa, nem sequer sentar-se para comer com ela, você pode. Você sabia que essa é uma ordem de Deus? Em 1 aos Coríntios 5:11-13, Deus afirma que se você conhecer um dito cristão, mas que na verdade é um pecador, você deve afastar-se dele ou afastá-lo de você, e não deve nem comer com ele. Como você quer ser visto como um filho da luz se você se permite passar tempo com os filhos das trevas? Lembre-se, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e o mundo não é só o pecado, mas os pecadores. Tudo se resume na palavra santidade. A santidade não tem parte com as trevas, e tudo que anda contrário à vontade de Deus é trevas. 1 Pedro 1:15-16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo.